dia, bom dia. Vamos para mais um devocional delas, para honra e glória do nosso Deus. Vamos começar o dia entregando as primícias para o Senhor. Bom dia, Aninha, que bom que você está aqui. Bom dia para todas que estão aqui. Graças a Deus, vocês estão aqui. Eu sou muito grata ao Senhor por estar aqui todas as manhãs com vocês. E é um privilégio buscar ao Senhor na companhia de vocês todos os dias. É um privilégio acordar bem e entregar as primícias para Deus. Eu falo que eu já não me vejo mais sem acordar e entregar as primícias para o Senhor aqui com vocês. Né? E ontem eu estava conversando com meu esposo sobre alguns desejos do nosso coração em relação ao Senhor, né? E fazer o devocional delas todos os dias da minha vida está ali como desejo do meu coração. E eu tô compartilhando isso para vocês também fazerem. Qual que é a lista do desejo do coração de vocês em relação ao Pai, né? A palavra fala que todo aquele que pede por dom ministerial, o Senhor dá dons espirituais. Qual é a rotina que você gostaria de ter, mesmo que hoje você não tenha? Aí, Paulo, eu gostaria de orar mais, eu gostaria de louvar mais, eu gostaria de ler mais a Bíblia. Começa a colocar no papel o que você gostaria, né? Qual um desejo do seu coração em relação ao seu relacionamento com Ele. Porque na hora que você vê que isso é um desejo do seu coração, você vai começar a se mover mais para fazer aquilo, né? Como os desejos do nosso coração que a gente fala, não, porque na minha empresa eu quero crescer a minha empresa, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. E o nosso subconsciente começa a trabalhar para que aquilo aconteça, né? Então, eu convido a vocês a fazerem uma lista de desejos do coração de vocês em relação à sua vida com Deus. Eu gostaria de ter mais dons espirituais, eu gostaria de ser batizada no dom de variedade de línguas, de interpretação de línguas, eu gostaria de ser profeta, eu gostaria de palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, eu gostaria de ter o dom de oração, dom de intercessão, sabe? A gente faz tanta listinha do que a gente gostaria de coisas materiais para o ano. E eu convido vocês a fazer uma listinha de desejos do coração em relação à sua vida com Deus. Mesmo que hoje você não consiga fazer tudo o que você gostaria, mas deixa lá escrito, prega em algum lugar, né? Para você não se esquecer, né? Amém. Glória a Deus, Tati. Dom de revelação. Amém. Dom de revelação da palavra. Todos os dias renove sua força. Amém, Tati. Eu recebo em nome de Jesus. O Senhor me fortalece todos os dias. É tudo dele, por ele, para ele. Eu não tenho glória alguma, que se não é ele, eu ainda mais nessa semana do mês, eu não estaria aqui. Porque a gente sabe que qualquer coisinha o nosso corpo ele não quer. A nossa carne ela não quer fazer as coisas do Espírito. A gente sabe que a nossa carne ela quer ficar dormindo, ela não quer buscar ao Senhor. E só que maior é a minha vontade de agradar ao meu Pai. Maior é a minha vontade de ter cada dia mais relacionamento com Ele, do que qualquer cansaço físico, do que qualquer indisposição física. Não é sobre o meu sentimento, não é sobre o que eu sinto, é sobre quem Ele é e o que eu quero, né? Eu acho que a gente tem que ter essa consciência que buscar ao Senhor não tem que ser quando a gente tá bem ou só quando a gente tá mal, né? Porque tem muitas pessoas que só buscam ao Senhor na dor. Mas independente da dor ou independente da alegria, do tempo da bonança ou do tempo da escassez, que a gente construa um relacionamento com o Senhor constante, que a gente construa a nossa casa na rocha, né? Bom, vamos começar.
Então, hoje a nossa palavra é Filipenses 4, a carta de Paulo aos Filipos. Vamos, quem tiver com a sua Bíblia, abra por favor. E vamos iniciar aqui. Senhor Jesus, a Ti rendemos graça, Papai, por mais esse dia. Obrigada, Senhor, pela Tua misericórdia se renovar sobre nós a cada dia. Obrigada, Papai, pela Tua graça. Obrigada pela Tua bondade. Obrigada pela Tua benignidade. Senhor, Tu és bom, Tu és soberano, Tu és majestoso. Pai, sem o Senhor na nossa vida, o que seríamos? Senhor, nós estamos aqui para entregar as primícias do nosso dia ao Senhor. Receba, Papai, o nosso devocional como um incenso suave em suas narinas. Papai, a Tua palavra diz que quando 2 ou 3 estiverem reunidos em Teu nome, lá o Senhor estará. Papai, então vem cá, se faça presente, tome o Teu lugar de honra. Nós Te invocamos, ó Deus. Nós Te invocamos, Jesus, nós Te invocamos, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo, se manifeste em nosso meio. Que as palavras que saírem da minha boca sejam Tuas e não minhas. Me dê a revelação da Tua palavra, Pai. Fala comigo em meu interior, me dê a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento. Papai, me dê a revelação da Tua palavra para esse dia. Senhor, tira as escamas dos nossos olhos, nos dê discernimento, nos dê entendimento. Pai, que a gente não apenas leia essa palavra, mas que a gente a pratique, porque sabemos que justo é aquele que pratica, não aquele que conhece. E, Papai, nós não queremos ser como os fariseus, religiosos, julgadores, juízes, que não olham a trave que está no próprio olho e fica apontando o cisco que está no olho do irmão. Papai, nós queremos ser a cada dia mais parecidas contigo, Jesus. Nós queremos ter o Teu caráter, Jesus Cristo. Queremos ser mansas e humildes de coração. Queremos frutificar o fruto do Teu Espírito. Pai, queremos ter paz, alegria, bondade, longanimidade, mansidão, generosidade, domínio próprio. Papai, nós queremos ser parecidos contigo, queremos frutificar, nos ajude. Pai, perdoa os nossos pecados. Perdoa, Senhor Jesus, a nossa incapacidade de não pecar. Perdoa, Senhor, porque nós muitas vezes falhamos e nos curvamos para as distrações. Perdoa-nos, Senhor, e nos ajude. Espírito Santo, nos convença, fale conosco. Nós não queremos desviar dos Teus caminhos. Então, caso a gente estiver dando um passo fora dos trilhos, já nos chame de volta, por favor. Não nos deixe andar nem 100 metros, Pai, longe do Teu caminho. Espírito Santo, o Senhor é o nosso consolador. O Senhor é o nosso intercessor que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Espírito Santo, nós Te pedimos, interceda por nós, ó Pai. Tu sondas o nosso coração, Pai. Se há algo mal, que o Senhor arranque pela Tua misericórdia, pela Tua bondade, Pai. Nós queremos ser limpas, nós queremos nos apresentar aprovadas diante do nosso Deus, do nosso Pai. Nós queremos ter um coração contrito e quebrantado em Tua presença, Senhor. Queremos ter as mãos limpas, um coração reto. Nos ajude a ser irrepreensíveis, ó Deus. Nos ajude, Pai, a cumprir os Teus princípios, a cumprir os Teus mandamentos. Nos ajude, Pai, a andar em retidão. Derrama sobre nós, sobre a nossa família, sobre os nossos maridos, a Tua santidade. E nós repreendemos, Pai, todo espírito de engano. Repreendemos toda a tentação do inimigo. Pai, nós repreendemos e cancelamos todos os planos malignos contra a nossa vida, contra a nossa casa, contra a nossa família, contra a nossa saúde, contra o nosso casamento, contra os nossos negócios, contra as nossas finanças, contra a nossa parentela, contra a nossa saúde física e mental. Nós repreendemos e cancelamos agora na autoridade do nome de Jesus. Papai, fale conosco. Nos ajude, Senhor, nesta manhã. Nos dê uma orientação para o nosso dia. Nós precisamos de Ti. Senhor, nós queremos ser a cada dia mais dependentes de Ti. Dependentes da Tua palavra, dependentes do Teu amor e dependentes da Tua presença.
Senhor, que a Tua presença seja a coisa mais importante para a nossa vida. Que a Tua presença, Pai, seja algo que a gente busque todos os dias com fome, com sede. Que nós queremos cada dia mais aprender mais de Ti. Assim eu oro, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Vamos lá. Filipenses 4. Toma água, gente, tá muito quente. Portanto, meus amados irmãos, de que tenho muita saudade, vocês que são a minha alegria e coroa, meus amados, permaneçam deste modo, firme no Senhor. Peço a Evódia e peço a Sintique que no Senhor tenham o mesmo modo de pensar. E peço também a você, fiel companheiro de jugo, que auxilie essas mulheres, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, juntamente com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Amém. Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez eu digo, alegrem-se. Que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe os pensamentos de vocês. O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática. E o Deus da paz estará com vocês. Essa passagem dessa carta de Paulo aos Filipos, a gente vê que Paulo ele se agrada, né? É uma igreja que ela tá firmada, né? É uma igreja que eles estão sendo justos, eles estão colocando em prática os ensinamentos dele. E que nós sejamos assim, porque a palavra fala que justo é aquele que pratica a palavra, não apenas aquele que conhece. Aquele que conhece, aquela pessoa que conhece a palavra, ela é uma pessoa religiosa. Quantas pessoas nós conhecemos que são religiosas, né? Pessoas que estão há 20 anos na igreja, 30 anos na igreja, mas por elas acharem que elas sabem muito de Bíblia, porque eu já li a Bíblia 10 vezes, amém, irmão, glória a Deus. Mas não frutificaram o fruto do Espírito. Sabe, esses dias eu estava conversando com meu esposo sobre isso. O que o Senhor espera de nós é que nós frutifiquemos o fruto. Que nós tenhamos paz, alegria, que nós sejamos mansos e humildes de coração. Que nós tenhamos o nosso coração no lugar certo, que nós sejamos bondosos, generosos. Que nós andemos em retidão, em santidade. Que nós ajudemos o nosso irmão, que nós amemos, que nós perdoemos, né, aquele que nos ofendeu, para que nenhuma raiz de amargura nos acometa. E sabe, e quando a gente lê essa passagem dessa carta de Paulo, ele fala no que a gente deve pensar. Muitas vezes a gente precisa analisar como está a qualidade dos nossos pensamentos. Porque às vezes o nosso pensamento está nos levando a tomar atitudes que não são coniventes com a nossa fé. Às vezes o inimigo ele coloca uma sugestãozinha para você ali, e aí você começa a pensar naquilo. E aí se você não repreende aquilo, se você não rejeita aquilo,
se você não cancela aquilo, vai surgindo questionamentos que não deveriam estar na sua mente. Quem aqui já sentiu isso, que já foi setado e depois ficou pensando coisas que não agradassem a Deus? E aí começa a frutificar um pensamento maligno, começa a frutificar um pensamento de discórdia, de confusão, começa a cultivar um pensamento de falta de fé, de esperança, de desânimo. É isso que o inimigo faz. Ele planta sementinhas para ver se a gente acata. E é por isso que nós precisamos tomar muito cuidado com a qualidade dos nossos pensamentos. Aqui Paulo fala assim: permaneçam firmes no Senhor. Sabe, às vezes o permanecer firmes no Senhor é você tá tão vigilante a ponto de, se qualquer pensamento do maligno quiser entrar, você já vai repreender na hora, né? Às vezes nós somos falhas e nós não estamos tão vigilantes. Por isso que nós pedimos para que o Senhor edifique a nossa casa. Porque em vão guarda o sentinela se o Senhor não nos edificar. Então essa é uma oração que a gente tem que fazer de escudo todos os dias. Papai, edifica a nossa casa. Pai, edifica a nossa mente. Pai, edifica o nosso corpo. Porque sabemos que se o Senhor não edificar, em vão nós vigiamos. Em vão nós trabalhamos. Então, nós precisamos cuidar da qualidade do nosso pensamento. Tantas pessoas com síndrome do pânico, com depressão, com ansiedade demasiada, com outras doenças mentais, porque começaram a dar lado para os pensamentos malignos, para as influências malignas que Satanás colocou. Quantas pessoas hoje a gente vê que são aquelas pessoas feridas e amarguradas porque começaram a dar ouvido para o que o inimigo fala. Começa a não ter discernimento do que é real e o que não é real. Sabe, a gente é muito suscetível a isso. A gente é muito suscetível a nos prender no nosso próprio entendimento. E a gente muito mais tende a ir para um lado de pensar mal do que pensar bem. Nós precisamos ter uma mente otimista. Precisamos ter uma mente que confia no Senhor. Precisamos ter uma mente que edifique a Deus. Uma mente que, enquanto o mundo está falando que vai dar tudo errado, você fala, não, eu tudo posso naquele que me fortalece. É uma mente fortalecida, é uma mente quebrantada em Deus, que independente da situação, da circunstância, do sentimento, está ali pensando bem, fazendo bem, tendo uma boa postura. Tem tantas pessoas que estão na igreja há tanto tempo, mas são pessoas deprimidas, são pessoas que não veem alegria, e a alegria é um fruto do Espírito. O Senhor, Ele quer que nós frutifiquemos o fruto, porque quando nós frutificamos o fruto do Espírito, nós vivemos na plenitude do que Ele tem para nós. Ele tem paz, Ele tem alegria, Ele tem bondade, Ele tem mansidão, Ele tem domínio próprio, Ele tem longanimidade, Ele tem a bondade, sabe? Nós precisamos tomar muito cuidado com isso. E hoje eu convido vocês a ficar um pouco introspectiva e pensar na qualidade dos seus pensamentos. No que você está pensando hoje? Você está pensando mais nas coisas de Deus? Ou você está se preocupando demais? Ou você está achando que é você que vai fazer? Porque a preocupação, ela não agrada ao Senhor. Porque a preocupação é você falar assim, é a mesma coisa de você falar para Deus, Deus, eu não confio naquilo que o Senhor já me falou que ia fazer. A preocupação é você não confiar que o Senhor vai prover. Ah, Paula, mas é difícil. Eu sei que é difícil. Às vezes eu tenho preocupação também, mas eu não deixo ela me inundar. Quando a preocupação vem, eu falo, não, peraí, eu sirvo Deus Altíssimo, Ele é o dono do ouro e da prata, Ele vai prover. Gente, eu já vi testemunhos de
de uma... Se eu não me engano, tá naquele documentário Fé Não Fingida. Quem aqui ainda não assistiu, assista, é gratuito no YouTube. Fé Não Fingida. Que ela fala que ela não tinha nada para dar para os filhos dela. E ela, mesmo assim, ela continuava orando e um cachorro levou um pedaço de carne para ela. Pegou no mercado, sabe aqueles pedaços de carne seca? E levou para casa dela. Então, assim, o Senhor, Ele é o Deus do impossível. O Senhor, Ele é o médico dos médicos. O Senhor é o advogado dos advogados. A gente não deve viver com os nossos pensamentos no pessimismo. E tem tantas pessoas que são assim, que é pessimista para tudo. Tudo vê o lado ruim das coisas. Ei, você é filha do Deus vivo ou você não é? Você acredita que Ele é o Deus soberano da tua vida ou não acredita? Né? Porque uma coisa é você falar que você acredita, uma coisa é você realmente acreditar. Sabe, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quanto mais você lê a palavra, quanto mais você mergulha na palavra de Deus, mais fé você tem. E às vezes as pessoas falavam pra mim assim, nossa, Fernanda, você tem uma positividade tóxica. E na época eu não entendia isso. E eu falava assim, mas por quê? Não, porque você tá sempre alegre, tá sempre otimista, tá sempre... E eu ainda nem era convertida, tá, gente? Mas eu falei assim, mas eu tenho um Deus que cuida de mim. Eu vou ficar passando a minha vida inteira vendo o lado ruim do que pode acontecer? Se eu tenho a ótica, eu também posso olhar pela ótica que tudo vai dar certo e que não tem nada impossível para Deus. Então, é uma questão de escolha da gente olhar e da gente pensar de maneira correta. O Senhor, Ele não quer que você pense no mal que pode acontecer. Ele quer que você pense na bênção que pode ser. Ele quer que você pense no escape. Ele quer que você pense que Ele é o teu alívio, que Ele é o teu refúgio e que você o busque. Sabe, a alegria ela é um fruto do Espírito. E a depressão é fruto do quê? Sabe, se a gente começar a colocar na balança muitos pensamentos que a gente tem hoje, elas estão apontando para quem? Porque a preocupação ela não aponta para Deus. Porque Deus ele é imutável e se ele fala que o justo ele não deixa o justo perecer. Sabe, o Senhor ele nos corrige, o Senhor ele nos repreende. O Senhor ele não muda os seus princípios, então nós certamente colheremos o fruto daquilo que plantamos. Então, o que você faz hoje? Ao invés de você ficar se descabelando e desesperada, comece a mudar a semente. Apenas mude a semente do que você planta hoje. Os nossos pensamentos podem nos levar para a ruína se a gente não prestar atenção neles. Se você ficar pensando de que o seu marido pode estar fazendo alguma coisa errada, ao invés de você orar por ele, orar pela santidade dele, orar para que todo o espírito de tentação, que todo o espírito de promiscuidade, que o ronde saia, você repreendendo, você sendo uma mulher de joelhos, você sendo uma mulher que ora. Ao invés de você orar, você ficar pensando no que ele pode estar fazendo, isso só vai trazer ruína para dentro da tua casa. Porque às vezes não tem nada acontecendo, mas você tá ali desconfiada, aí você começa a tratar ele mal, aí você começa a ter confusão dentro da tua casa, e é tudo isso que Satanás quer. Ele planta apenas uma sementinha no teu coração de discórdia, de ciúmes, e o Senhor, ele não se agrada disso. O Senhor, ele não se agrada quando a gente dá mais ouvido para o que o inimigo fala do que o que a palavra dele fala. Só que como que a gente vai dar ouvido para o que a palavra fala se a gente não conhece a palavra? Por isso eu falo para vocês, tem que ter uma vida de oração, tem que ter uma vida de leitura da palavra, tem que ter uma vida onde você vê uma pregação, tem que ir no culto toda semana assim. Porque quanto mais você está perto de pessoas que são mais crentes que você, mais a sua fé é moldada, mais você é edificada.
O ambiente contribui muito para isso. Então, hoje você precisa entender quais são os pensamentos que estão tomando parte do teu dia. Nós precisamos cuidar disso. Olha só. E ele fala assim, que vocês todos tenham o mesmo modo de pensar. Você está em unidade com o seu marido? Você tem o mesmo modo de pensar que ele? Né? Você, não, Paula, porque o meu marido não tem, o meu marido ainda não é convertido, o meu marido ainda não sabe muita coisa, então o seu papel é orar por ele. O seu papel é você gerar isso. Nós mulheres, nós temos o poder de gerar. Nós somos multiplicadoras. O nosso marido vem com um saco de arroz e feijão e a gente entrega uma refeição. A gente precisa entender que nós temos o poder do gerar. Então comece a dobrar o teu joelho e a interceder ao invés de reclamar. O que a gente faz muito é ficar reclamando de coisas que a gente não vai conseguir mudar em ninguém. E eu aprendi isso com o livro do Poder da Esposa que Ora. Ao invés de você ficar pensando no que pode dar errado, no que de errado o seu marido pode fazer, na preocupação de se ele não prover, na preocupação, confia primeiro no Senhor, entrega para Ele. Fala com Deus, Deus, o Senhor precisa moldar o meu marido. O Senhor precisa moldar para que ele seja sacerdote da casa. Senhor, por favor, quebrando o coração daquele homem, dê um coração de carne, tira o coração de pedra. Sabe, é só o Senhor que pode fazer essa transformação, é só o Espírito Santo que convence. E muitas vezes a gente fica se desgastando porque a gente acha que somos nós que convencemos o nosso marido de fazer alguma coisa. Ou qualquer pessoa. Tanto quando você vai evangelizar alguém, o seu dever é orar pelaquela pessoa, é você apresentar Jesus para ela através das suas atitudes. E não você querer forçar ela a aceitar. Porque Jesus, ele não faz isso com a gente. Ele nos deu o livre-arbítrio. Então, só que muitas vezes o nosso pensamento, ele tá tão corrompido, tá tão contaminado com as coisas do mundo, com os pensamentos que Satanás colocou, com discórdia, com ira, com mágoa, com ressentimento, com ciúme, com discórdia, com desconfiança, que hoje você nem paz você tem. Então, a gente tem que cuidar do nosso pensamento. E tudo aquilo que não traz paz, que traz culpa, isso não vem do Senhor. Isso vai fazer com que você chegue na sua casa, você não tenha paz e você não deixa ninguém em paz. E é exatamente isso que Satanás ama. Ele ama quando você chega em casa e você está totalmente irritada, e você está desconfiada, e você começa, ao invés de você dobrar o seu joelho e orar em relação a isso, você começa a discutir. Nós temos que ser mulheres sábias, mulheres que oram, mulheres que buscam a presença, mulheres que leem a palavra, mulheres que trazem o marido para mais perto do Senhor. Não mulheres que afastam, mulheres rixosas, que há uma goteira na cabeça do nosso marido. Mulheres desconfiadas, mulheres estressadas. Sabe? Nós precisamos... Se vocês pararem para pensar, faz muito sentido. Porque Satanás, ele vem e ele coloca uma sementinha só no seu pensamento. E aí já acaba com o teu dia. Ele te lembra de um passado, de que alguma coisa aconteceu. E aí você não tem mais paz, porque você não está repreendendo. Eu falo que toda vez que eu vejo que Satanás está colocando uma pontinha de alguma coisa, eu já repreendo na hora. Na hora. Sai daqui, em nome de Jesus. Eu não aceito, eu rejeito isso. Nós temos que começar a rejeitar os pensamentos malignos. Nós temos que começar a rejeitar as influências malignas. Toda aquela influência de culpa, de ira, de discórdia. Então, nós precisamos que para que a gente perceba, nós precisamos estar vigilantes. E a gente precisa pedir para o Espírito Santo nos alertar. Aqui ele fala assim: alegrem-se no Senhor. Outra vez, alegrem-se.
Você falar que você é um cristão é uma coisa, agora você ser um cristão é outra. E eu tô falando da alegria, porque quem tem o Senhor pode estar passando por um monte de coisa na vida dele. Que ele é uma pessoa alegre. Porque a alegria dele não vem da circunstância, não vem do sentimento, não vem da conta bancária. Vem porque o Senhor é a alegria dele. Se hoje a sua alegria está na sua conta bancária, eu sinto muito, a sua idolatria está em Mamon e não a Deus. Se a sua alegria está, se o seu corpo está magro ou não, eu sinto muito. Mas isso é uma idolatria. Nós precisamos parar e pensar um pouquinho. Qual é a razão da nossa alegria hoje? Tem que ser o Senhor, tem que ser a salvação, tem que ser porque nós somos salvos. Tem que ser porque nós temos um Pai bondoso, carinhoso, bendito. E não se a conta tá cheia, se o corpo tá magro, não se a saúde tá 100%. Não é sobre os nossos sentimentos. Não é sobre o que a gente tem, mas é sobre quem Jesus é. Alegrem-se no Senhor. Que a moderação de vocês sejam conhecidas por todos. Que vocês, por onde vocês passem, as pessoas saibam que você é uma pessoa do Senhor. Porque as pessoas do Senhor, elas não são pessoas que causam discórdia, confusão, intriga. São pessoas espalhafatosas que não têm nenhum tipo de moderação. E aqui ele fala assim, perto está o Senhor. O Senhor, ele está voltando e a gente sabe disso. Só que muitas pessoas, elas preferem ignorar ao invés de caminhar para a luz, né? Ao invés de aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador, ao invés de se corrigir, de pedir para o Espírito Santo te corrigir, porque a gente sozinho a gente não consegue. Então, nós temos que caminhar para Cristo. Nós temos que negar a nossa carne e segui-lo. Porque se ele volta hoje, e aí, para onde você vai? Sabe? Onde o seu pensamento está te levando? O que o seu pensamento está te fazendo fazer? Né? Porque tudo aquilo que a gente faz, toda atitude que a gente tem, primeiro ela era um pensamento. Então, até mesmo de você fazer qualquer coisa errada ou o pecado, porque o pecado jaz à porta e bate. E o pecado, muitas vezes, primeiro ele está na sua mente, para depois ele se concretizar. Por isso que nós precisamos dar mais atenção para o que a gente está pensando. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Que o Senhor conheça todas as suas petições, porque você ora, porque você suplica, porque você agradece a Ele. Quando ele fala isso é porque ele fala assim, pelo relacionamento que você tem com Deus. E, ai Paula, mas você fala assim como se fosse fácil. Então, porque às vezes as pessoas falam tanto isso pra mim, ai porque eu não tenho tempo, ai que não sei o que, é porque a sua prioridade está totalmente invertida. Porque se sua prioridade é Deus, você acorda 3 horas da manhã todo dia pra orar e pra buscar. Se a sua prioridade é o Senhor, você acorda mais cedo. Se a sua prioridade é o Senhor, você deixa de trabalhar 1 hora para você ter mais 1 hora com Ele. Então é tudo sobre qual é a sua prioridade. O que está culminando na sua mente. Porque quando a sua mente está voltada para as coisas do Senhor, você vai fazer o que é certo, o que é bom. Agora, quando a sua mente está voltada para o que o outro está fazendo, porque às vezes o nosso pensamento não está nem cuidando da nossa vida. Nosso pensamento está cuidando da vida do outro. Está julgando a irmã que foi com um vestido curto na igreja. Ao invés de, irmã, vem cá, vamos lá em casa tomar um café. Trazer ela para perto, ensinar algumas coisas para ela. É muito fácil a gente apontar
o quanto o outro não está sendo bom cristão. Mas e nós? Sabe? Todo mundo aqui está passando por um processo. Todo mundo aqui está pedindo para o Espírito Santo moldar alguma área. Se não tá, tá errado. Eu falo de verdade, Pai, me ajuda muito. Me ajuda a ter domínio próprio. Me ajuda a ter paciência, porque eu sei que isso é uma coisa que eu tenho que melhorar. Eu sei que eu sou uma pessoa dócil, eu sou gentil, eu sou simpática, eu trato todo mundo bem, eu sou generosa, eu sou bondosa, eu sou compassiva, mas eu também sou impaciente. E eu preciso melhorar isso, e eu peço isso pro Espírito Santo todo dia. Então, nós temos que reconhecer a nossa fraqueza para que a gente reconheça e peça ajuda. Nós temos que reconhecer qual é o pecado que nos domina. E é fácil falar para vocês isso? Claro que não. Mas é real. Todo mundo aqui tem alguma coisa que pede todo dia pro Espírito Santo. Senhor, me ajuda a parar de mentir. Senhor, me ajuda a ser mais bondosa. Senhor, me ajuda a olhar para as pessoas com mais amor, com mais afago. Me ajuda a amar as pessoas, o amor ágape, sem querer nada em troca. Me ajuda a parar de ser interesseira. Me ajuda a parar de querer ser juiz dessa terra. De ser julgadora. Todo mundo aqui está passando por um processo. Ninguém é perfeito. Até porque, se eu fosse perfeito, o Senhor já tinha me levado para a glória, né? Então, e todas vocês aqui também. Mas a gente precisa vigiar. A gente precisa entender o que tá pegando. A gente ficar com uma cortina nos nossos olhos em relação a isso é muito confortável. Agora, quando a gente pede para que o Espírito Santo nos mostre qual o pecado que está nos dominando, aqueles que a gente às vezes nem sabe, e ele começa a trazer para você, é porque ele quer te curar, ele quer te transformar, não é porque ele quer acusar você. Só que às vezes até o Espírito Santo falou para você alguma coisa e você tá ignorando ele. Você tá, não, acho que isso daí é coisa da sua cabeça, Espírito Santo. Não, o Espírito Santo ele te fala porque ele conhece seu coração, ele sonda o seu coração. Então, nós temos que pedir a cada dia mais para que o Senhor faça uma limpeza no nosso coração, que ele sonde o nosso coração e se tiver algo mal, que ele nos fale para que a gente possa confessar, se arrepender, chorar, suplicar, clamar por misericórdia. E é que ele fala assim, e a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Como que a gente vai ter a paz que transcende todo entendimento? Na oração. Na hora que ele fala assim, que os seus pedidos estejam conhecidos diante de Deus através da oração, súplica e ação de graça, e que a paz de Deus que transcende todo entendimento guardará o coração e a mente de vocês, se você não tem vida de oração, você não consegue ter a paz que transcende todo entendimento. Porque a oração é o seu canal direto com Deus. O véu se rompeu. Jesus pagou o preço por você lá no Getsemane. Então, você não precisa buscar profeta, você não precisa buscar pregações para falar com você, é só você dobrar o teu joelho e falar com o Senhor com sinceridade, que Ele vai falar com você. Nós precisamos entender que a oração, ela vai mudar a nossa vida. A oração vai... Quem aqui já foi orar, tava super angustiada, tava super, meu Deus, isso daqui, e aí depois que orou, o coração parece que tirou um peso. Depois que orou, a paz que transcende todo entendimento te invadiu. Porque é sobre isso. Tem coisas que a gente fica se descabelando para resolver, que só de você dobrar o teu joelho e orar, que você vai conseguir discernir o que fazer. Porque no meio da turbulência, no meio do desespero, no meio da angústia, a gente não pensa direito. Então, se você está passando por um momento de dificuldade, se você está passando por qualquer coisa, dobra o teu joelho e ora. Pai, eu nem sei o que orar, mas eu tô aqui.
Pai, isso daqui tá acontecendo, eu preciso te entregar isso aqui. Então, que vocês busquem um relacionamento com o Senhor a cada dia mais. Oração é relacionamento, gente. Não é só leitura da palavra, é orar. E eu tô falando isso pra vocês, eu tô ministrando isso pra vocês, mas o Espírito Santo tá falando comigo, tá? Porque eu tenho... a gente tem o nosso grupo de oração que a gente faz às 5h15, oração pela nossa família, pelos nossos maridos. Mas eu preciso ter o meu tempo de oração sozinha também. Eu preciso ter o meu tete-a-tete com Deus. E isso eu preciso ter mais. Porque eu sei que às vezes eu não tenho. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. O pensamento de vocês não tem que estar no boleto. O pensamento de vocês não tem que estar na preocupação, não tem que estar na desconfiança, na discórdia, na discussão que você às vezes ainda está maquinando a resposta que você deveria ter dado. Gente, eu era assim, eu discutia com alguém, depois eu ficava maquinando na minha cabeça. Nossa, eu deveria ter falado isso, deveria ter falado aquilo. Olha que mente perturbada que eu tinha. Nós temos que focar os nossos pensamentos no que é bom, no que é puro, no que é respeitável, no que é amável. Nós temos que colocar o nosso pensamento cativo ao Espírito Santo de Deus. Nós não podemos deixar ele solto. Também aprendam, receberam e ouviram de mim, aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática. Aqui ele não está falando só para você orar, ele não está falando só para você pensar coisa boa, ele está falando para você pôr em prática tudo aquilo que você aprende do Senhor. Porque justo é aquele que faz, justo é aquele que cumpre os princípios, justo é aquele que obedece os mandamentos. E o Deus da paz estará com vocês. Bom, que hoje a gente comece a pensar no que estamos pensando. Como está a qualidade do nosso pensamento. E como está a qualidade das nossas atitudes, porque as nossas atitudes são regadas e são direcionadas pelo que a gente pensa. Então, se na sua casa está tendo muita discussão, muita discórdia, comece a pensar do porquê. Por que você está tão reativa? Por que você está tão desconfiada? Por que você está tão confusa? Qual é a sementinha que está dentro da tua cabeça? Você tem que levar a sua mente cativa ao Espírito Santo de Deus. Para que você tenha paz. Você tem que dobrar o teu joelho e orar. Vai para o teu lugar secreto com Deus. Vai ter um secreto com Deus. Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. Bom, deixa eu finalizar. E esse foi o devocional delas hoje. Tenho certeza que o Senhor falou muito com vocês. Se você está ouvindo ao vivo ou no gravado, que a paz que transcende todo entendimento te alcance, mas que você busque ela em oração. Um beijo. Até amanhã, às 6 da manhã.